Graça e paz a todos vocês, uma alegria revê-los em 2021. Esse é o nosso primeiro encontro desse ano e é sempre uma alegria. Nossa alegria é que, apesar de estarmos separados uns dos outros, Deus tem se manifestado e tem estado presente em nós. Essa semana nós tivemos duas experiências muito interessantes em casa, com a presença de Deus. Uma foi na quinta-feira, não, na quarta-feira, quando a gente chegou em casa, quase todos nós chegamos com angústia, com uma tristeza pelo dia difícil que tivemos. E no exato momento que a Liliane se encheu da presença do Espírito Santo e a gente entrou em oração. E no momento que nós entramos em oração, Deus fez presente, acalmou o nosso coração. E a gente teve uma experiência linda de dormir em paz. Dormir em paz é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter. Uma outra experiência foi na oração dos homens, na quinta-feira, onde nós tivemos um momento muito especial de oração. E a gente percebeu a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. E a gente pôde experimentar da unção, da manifestação do Espírito Santo nos lares diferentes, mas no mesmo coração. Nos trouxe unidade, nos trouxe paz, nos trouxe alegria, e essa presença foi percebida e sentida, foi uma experiência espetacular. Trazendo verdade naquilo que às vezes a gente acredita, não com todas as forças, de que a presença de Deus pode ser percebida mesmo estando separados. Que 2021 seja assim, um ano onde a presença de Deus seja percebida por nós. Que 2021 seja um ano que a manifestação da presença de Deus seja acolhida em todos os corações, percebida em todos os lares, que a presença de Deus seja algo que traga para a gente a paz, a alegria, o alívio, as dificuldades, traga uma alegria perene, um sentimento de companhia, que a presença de Deus esteja conosco em 2021, amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que esteja abençoando o nosso encontro. Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos. É um presente que o Senhor nos dá quando a gente tem a sensibilidade do Espírito e a gente observa e sente os seus movimentos na nossa vida, no nosso meio. Nós te agradecemos pela ação do teu Espírito em nós. Te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos porque o Senhor operou em nós grande mudança e nos trouxe a vida novamente e esta condição de te perceber. Deus, nós estamos reunidos como um grupo, como uma comunidade e queremos honrar o teu nome. E ao honrar o teu nome, ó Deus, nós queremos perceber o Senhor no nosso meio. Nós queremos perceber o Senhor em cada lar, em cada pessoa, Senhor, que está conosco, que todos nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Dá-nos uma experiência sensível da tua presença nesta tarde, Senhor. Que este encontro produza em nosso coração a paz, a alegria, que a presença do teu Espírito Santo em nós traga, Senhor Jesus, pensamentos que vão conduzir a nossa vida para caminhos da vida, não para caminhos de morte. Que a tua presença esteja, Senhor Deus, em nosso meio nesta tarde. Eu clamo, Senhor, suplicando que isso seja, de fato, uma oração respondida.
que seja, Senhor, que haja resposta do Senhor, que todo lar aqui presente perceba a tua presença, que todo lar que está representado, Senhor Deus, seja percebida a tua presença, Jesus. Nós oramos assim, suplicando no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Amor é um milagre para mim. Pequeno sou, mas me amas mesmo assim. E ao perceber a diferença do teu pensar e o meu, surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Como entender sua graça ao me salvar? O próprio Deus morrendo em meu lugar. Eu perceber o quão distante meu coração do teu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente eu venho a ti.
Queridos, eu gosto sempre de lembrar que a nossa comunidade é uma comunidade que depende de recursos, das suas ofertas, dos seus dízimos, e precisa sempre da sua contribuição. Nós temos compromissos regulares, e que você não esqueça de fazer a sua contribuição, de fazer, ofertar, dizimar, trazer os recursos para que a gente possa continuar investindo tanto em pessoas como nas nossas estruturas básicas, né? Não esqueça de ofertar, né? Eu quero orar com vocês esse instante. Ore comigo. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Te bendizemos, ó Deus, por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos, o cuidado, a proteção, Senhor Deus, o sustento que o Senhor nos tem dado, o rendimento daquilo que é necessário para que a gente viva e viva bem. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde, Senhor, de todos nós. Senhor, nós estamos sendo guardados pelo Senhor todo dia. Senhor, nada de ruim tem acontecido a nós, estamos debaixo da tua proteção e isso é uma bênção do Senhor. Te agradecemos pelo nosso trabalho, por aqueles que estão recebendo, que estão trabalhando e recebendo em dia. Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, oferecendo seus serviços, estão abençoando pessoas, Senhor, daqueles que são empresários, daqueles que são profissionais liberais. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado às nossas famílias. E pedimos que o Senhor permaneça abençoando, para que nunca falte no lar dos teus servos, e ainda mais sobeje, ó Deus, para que muitos outros sejam abençoados através do nosso trabalho, das nossas ofertas, da nossa gentileza, da nossa generosidade. Que a tua bênção esteja sobre toda a nossa comunidade, que a gente possa continuar te agradecendo e celebrando a bênção do Senhor na vida de todos nós. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor, para a tua glória. Amém. Amém.
socorro vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Que coisa tão linda ver aqui e agora um pedaço do teu reino. Feliz 2021. Ano novo, série nova. Uma série com 5 episódios. Conhecido como Pentateuco. Pentateuco é uma palavra de origem grega que significa 5 volumes. Os 5 primeiros livros da Bíblia é conhecido como Torá para os judeus, que significa instrução. E qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Gênesis, que significa origem. Interessante que na Grécia Antiga eles tinham o orgulho de ter uma cultura muito desenvolvida. Muito desenvolvida. E, aliás, acho que esse orgulho os gregos ainda têm até hoje, né? O berço da civilização ocidental. E na biblioteca, os livros das culturas do mundo inteiro, mas faltava um livro, o livro sagrado dos judeus. Então, o problema é que não tinha nada na língua grega, né? E a ideia era chamar os sábios judeus que falavam grego e traduzir a Bíblia. Então, tiveram a ideia de chamar 6 sábios de cada tribo. 12 tribos, 72 sábios para traduzir a Torá. O princípio foi, na verdade, não foi a Torá, foi o Pentateuco, né? Não foi a Bíblia hebraica, foi a Torá. Demoraram 72 dias os 72 sábios. Chamaram 72 revisores. E todos os revisores atestaram que todas as versões, todas as traduções foram idênticas. Não havia variação. E essa versão é a versão mais importante grega, chama Septuaginta, que tem a ver com 70. Muita gente acha que essa história é fantástica demais para ser tudo verdade. Não é questão. Mas
foi a versão mais importante da Bíblia e tem reflexo nisso até hoje. Depois a gente pode um dia ver o que tem de reflexo para a gente hoje. Então, é bom a gente saber também que os judeus têm o mesmo dogma dos cristãos. A palavra é inspirada. Esse é um dogma judaico também. Só que os judeus fazem uma distinção entre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o restante da Bíblia. Todos são inspirados. Mas, na visão judaica, a Torá foi ditada por Deus. Foi ditada para Moisés. Então, cada letra, cada palavra é sagrada. Essa é a visão sobre a Torá que os judeus têm. No Pentateuco, a palavra, o sentido do livro, o sentido total do livro, é que dá origem ao nome do livro. Então, o que tem naquele conteúdo daquele livro vai ser o nome. Na ideia judaica, o que dá nome ao livro é a palavra. Como que se dá isso, então? Primeiro que não chama Gênesis na Bíblia hebraica, chama-se Bereshit. Na visão grega, é importante você pegar uma luneta, um telescópio, e ver ao longe, ver que está longe. Na visão judaica, você tem que pegar um microscópio e você tem que ver no mínimo. Então, vamos pegar um microscópio e dar uma olhada em Bereshit. O que significa Bereshit? No princípio. Bereshit. E é interessante que, em hebraico, as coisas acontecem ao contrário. É da direita para a esquerda. Então, é no sentido contrário. Interessante que a primeira letra dessa palavra já é muito importante. Que seria para a gente um B. Seria a nossa segunda letra. Tem uma correspondente na segunda letra do alfabeto hebraico também. E a ideia é que cada letra tem um número. Então, já começaria com o número 2. A primeira letra nossa é A, a segunda é B. Em hebraico, a primeira é Aleph, a segunda é Beit. É interessante que o som Beit, só a letra, já tem um significado. Beit significa casa, mas não apenas casa. Quando você fala apenas casa, é byte. O pessoal de informática deve ouvir esse termo várias vezes, né? Pelo menos já vi aqui em casa, não sei quantos bytes. E byte é de casa. Mas uma casa habitada, uma casa de alguma coisa, para alguma coisa, é beit. Isso é uma coisa que está até no Novo Testamento. Onde que Jesus nasceu? Belém? O que é Belém? É Beit Lehem, casa do pão. Se alguém fica doente em Israel, para eles vão para onde? Beit Holim, casa dos enfermos. Se você quer tomar um lanche, você tem que ir para um Beit Café, casa do café. Então, Beit é casa sempre de alguma coisa. A primeira letra já aponta que vai ser falado sobre casa. É interessante que, então, existe uma relação entre moradia e morador, nessa palavra, Beit, nessa letra. E é isso que a Bíblia ensina. Se você pegar a sequência dos dias da criação, você vai ficar um pouco confuso. Por que as coisas aconteceram daquele jeito? Mas se você tiver a ideia do Beit, você vai entender que
nesse caso, o arquiteto, primeiro fez a habitação, depois os habitantes. Primeiro a morada, depois os moradores. Por isso, não faria sentido fazer o sol se já não houvesse luz. Haja luz para que, no dia que for feito o sol, haja o que emitir. O sol não é luz. O sol emite a luz. E a luz já existia. A luz, para que reflita a luz da lua, a luz, primeiro, um quarto dia. Depois, a necessidade de alguém governar as águas e os céus. Por isso, Deus fez peixes e aves para morar nesse lugar que ele já tinha feito. E quando Deus separa águas de terra e forma aquela distinção entre água e terra, Deus está fazendo um ambiente para receber os seres da terra. Para receber o homem. Primeiro, Deus faz os habitats. Depois, faz os habitantes. A moradia é prerrogativa de Deus. Deus é o grande arquiteto. Deus não deixou nenhuma criatura sem morada, nenhum habitante sem habitat. É isso que significa a primeira letra de Bereshit. Mas o homem nasceu do habitat da terra e foi elevado para um habitat especial. Não é exagero dizer que o homem foi criado da terra, mas foi levado e elevado para o céu. Na crença judaica, a esperança é voltar para o Gan Eden, voltar para o jardim do Éden. Deus fez de um lugar, transportou para outro lugar elevado, e por um motivo que está em nós, tivemos que voltar para o lugar que fomos feitos. Mas ficou a saudade. Eu acho isso tão importante, porque isso vai refletir na maneira que a gente vai viver aqui e agora, sem falar como a gente vai pensar na eternidade. Eu vou colocar uma posição, que eu sei que não é unanimidade no meio evangélico, mas né, eu entendo que Jesus veio para restaurar esse modelo do Éden, onde os habitantes tinham harmonia, a humanidade era harmônica, e havia uma relação harmoniosa entre os seres criados, entre os animais, entre os vegetais, entre a humanidade com todos os animais e todos os vegetais. Eu entendo que Cristo veio restaurar isso. Essa mentalidade de reconciliação com o Criador e com toda a criação.
Então, quando eu penso dessa forma, eu fico pensando, o que a gente está fazendo com a nossa casa? O que a gente está fazendo com a nossa casa? Será que Deus não se importa com o quanto está desaparecendo de fauna e flora? Será que isso não é propósito de Cristo? Ele não se importa com isso? Eu lembro, se a gente lembrar quando Jesus compara, olhem as aves dos céus, né? E a pessoa, Jesus falando assim, olhe os tucanos, a gente olha para cima, Senhor, mas os tucanos já estão em extinção. Não existe mais tucano. Então, olhe para as orquídeas, a gente olha para lá, não, mas já foram extintas. Beit, casa, relação, lar. A segunda parte de Bereshit é Reshit, começo, princípio. Interessante que esses são o Reshit, Resh, que é a raiz de Reshit é Resh, é uma outra letra. Lógico que eu não vou ficar pegando todas as letras com o microscópio para a gente ver todas, mas eles fazem isso, né? E a raiz de Resh é a mesma de Rosh. Rosh significa cabeça. E a gente precisa perguntar para o texto, então, quando foi o princípio? Essa não é a pergunta mais relevante. A pergunta relevante é: quem é o princípio? Quem é a cabeça? E o texto responde: Bereshit bara Elohim. Elohim. Talvez a gente possa encontrar um problema nessa palavra, porque Elohim é uma palavra plural. Deus, El. Elohim, plural de El. Tanto quando em Êxodo 20, quando fala, não terás outros deuses, a palavra deuses está escrito lá, Elohim. Então, por que aqui a gente traduz como Deus, não como deuses? Porque o verbo está no singular. Só por isso. Se analisar friamente. Então, não tem como ser deuses. No princípio criou Deus. Foi Deus que criou, não deuses. O verbo, ele está no singular, mostrando que é o substantivo no singular. E, aliás, se a gente pensar um pouco nessa frase, a gente vai perceber uma sequência que eu sempre achei estranho, mas agora pensando sobre isso esses dias, eu achei uma resposta, pelo menos que me satisfez. Fiquei satisfeito com o que eu descobri. Se você pensar bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. O sujeito está exatamente no meio da frase. Há muito tempo atrás isso me incomodava. Por que não começou assim? Deus não criou no princípio. Ou então, no princípio, Deus criou, não, tá? Parece que ela está invertida, essa frase. Não sei se vocês já pensaram nisso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante que Deus, nessa primeira frase, é o centro.
Deus é o centro. Tudo converge para Deus. Ele é o princípio, mas ele é o centro. Elohim é o centro. E existe um detalhe muito importante na sequência. Quando fala no versículo 2 do final, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nota que ele se movia na face, quer dizer, por cima de. A gente viu que se fosse um B, ele estaria dentro da água, estaria imergido, mas o texto é claro. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. A ideia de estar gerando é possível. E mais que isso, esse Deus apresentado em Bereshit é uma afronta a todos os deuses do Egito. Porque no Egito havia uma multidão de deuses. E os deuses eram criados, eles tinham um início. E olha que interessante, no versículo 2, existe um ambiente de caos, de abismo, água, que era comum na religião egípcia. Mas olha a diferença. Na crença egípcia, no princípio, não era Deus. Eles falavam isso. No princípio, não era o verbo. Não era nada disso. No princípio, eram águas. No princípio, só havia água. Água, 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 água. Só existia água. De repente, surge um monte piramidal e uma flor de lótus. Quando a flor de lótus abre, nasce o primeiro deus egípcio, Ra. Então, essa ideia de Deus não nascer das águas contraria a religião egípcia. Aliás, Deus não nascer contraria tudo. Deus sempre existir e criar todas as coisas é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Quando eu era pequeno, eu perguntei para minha mãe: mãe, quem criou Deus? Se eu fosse um egípcio, eu teria uma resposta tão fácil. Olha, é igual nasceu da água, nasceu da água, pronto. Não, mas esse Deus está falando, não, ele não nasceu da água. Ele pairava sobre as águas. Ele gerou tudo, foi ele que fez tudo. E antes dele, nada existia. E ele não tem começo. É esse Deus. É esse Deus que o primeiro livro da Bíblia apresenta. Esse Deus. Esse Deus que nos dá morada, mas que ele mesmo se dispõe a ser a nossa morada. Ele mesmo se dispõe a morar em nós. Eu não sei explicar o princípio. Eu não sei, nos deu a nossa casa. Casa no sentido material, também. Não foi a minha ou a sua inteligência que
Você pode bater no peito, eu moro aqui ou eu não moro aqui. Não é isso. Não é se você tem uma casa própria ou se não tem. Se você mora num palácio ou num barraco, não é nada disso. É aquele que mora ter o coração grato naquele que doou a moradia, que continua sendo Deus. Continua sendo Deus. E é nesse sentido micro das relações dentro da casa, ou no Beit, se você tem uma família, se você pode brincar com seus filhos, isso também não é mérito seu. Isso é doação daquele que dá Beit, que nos dá mais do que Beit, mais do que uma casa, nos dá um lar. E eu queria encerrar e lembrar um sentido mais amplo, que esse planeta foi Deus que nos deu. E o que a gente está fazendo com a nossa casa? Com a casa de todos que vivem nesse planeta? Foi Deus, que Deus, somente Deus. Mas Ele deixou como responsabilidade da gente cuidar da nossa casa. Ele nos deu, mas somos responsáveis em manter, em cuidar da nossa casa. Deus, somente Deus. Amém. Seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente
somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Que seja assim. Que a presença de Deus se manifeste nas nossas casas, né? Que essa presença que coloca ordem ao caos, que traz a luz e que inspira habitantes a viver no seu habitat de maneira correta, possa ser a nossa companhia dessa semana. Até que o próximo encontro aconteça, que a presença de Deus esteja sobre nós. Vou pedir para o Tom que está com a gente, que ore e que nos despeça. Deus nosso Pai, nós te damos graças pela vida em comunidade, te damos graças, Senhor, porque somos templo do Teu Espírito, portanto, casa, morada do Senhor. E, ao mesmo tempo, o Senhor faz morada em nós e nós moramos no Senhor e no Senhor nós encontramos existência, no Senhor nós encontramos altar, Senhor, como diz o Salmo. Nós encontramos os Teus altares, Senhor. E é ali que nós encontramos refrigério, é ali que nós encontramos esperança, é ali que nós encontramos motivação, é ali que nós encontramos discernimento, é ali que nós encontramos a Tua palavra, é ali que nós encontramos o Teu abraço, é ali que nós encontramos o Teu Espírito. Porque o Senhor decidiu fazer morada nos homens, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a casa de Gênesis é a mesma que fala em João, porque no princípio era o Verbo que estava criando todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque era a mesma luz que estava iluminando todos. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por abrir os nossos olhos para enxergar a beleza da criação. E para entender também por que nós temos tanta saudade, Senhor, da casa, do Jardim das Delícias, Senhor, do Éden. Por que nós, muitas vezes, sofremos com algum tipo de dor, de parto, até que seja gerada a vida plenamente eterna, Senhor? Te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pela Tua igreja, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja conosco, com a nossa cidade, Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor.